E aí, galerinha, bom dia! Então, a gente vai bater aqui um papo rápido sobre o nosso DCGM Experiment, né? Esse foi o primeiro dia de uso do equipamento, que vocês estão vendo aqui, ó. E eu faço a leitura com o celular, que eu estou usando para gravar agora, e isso me gerou vários dados interessantes. Sobre o primeiro dia, eu quero comentar com vocês 3 coisas que foi interessante. 2 delas curiosas e que vale a pena para a gente comentar, e 4 coisas, né? E 2 delas que eu já esperava, né? Então, a primeira coisa interessante é que quando eu acordei, né, eu fiz a primeira leitura, eu instalei o aparelho, né, instalei o aparelho às 8h12, o aparelho demora 1 hora para calibrar e depois ele começa a fazer as leituras. A primeira leitura que eu fiz logo pela manhã, ela deu 100 mg por decilitro de glicose, que é uma taxa extremamente próxima do limite superior, na realidade o limite superior é 99, né? Então eu fiquei, por que será que logo pela manhã a minha glicose dá mais alta? Tudo bem, fiquei com essa pergunta no ar. A glicose então ela foi baixando, né, e chegou a 70 e tal. Teve um episódiozinho de uma hipoglicemia de 68, mas muito próximo do limite inferior, tudo tranquilo. Muito bem, eu estava em jejum, né, ontem pela manhã, durante todo o período da manhã até as 14 horas, né? Então foi um jejum completo, estava tomando apenas água. E uma coisa interessante que eu observei foi o seguinte: eu resolvi sair para dar uma pedalada rápida, só para dar uma aquecida e fazer um pouco de musculação aqui em casa depois, já que a gente não está com as academias abertas. E eu pedalei durante 36 minutos em jejum e fiz mais ou menos uns 10 quilômetros. E o interessante foi que durante a pedalada, antes e depois da pedalada, na realidade, eu medi a glicemia e a glicemia deu igual, né? Então isso aqui já para quebrar aquele paradigma de que se você não comer alguma coisa, a sua glicemia vai baixar. Eu fiz uma pedalada que para mim foi um esforço considerável, não foi um esforço exagerado, mas foi um esforço considerável. Meus batimentos chegaram a próximo de 70%, 80% da frequência máxima. Então isso significa o quê? Significa que essa história de que tem que comer carboidrato antes de treinar, senão a glicose vai baixar, isso é completamente balela. Pelo menos no meu caso, eu acredito que é o caso da maioria das pessoas. Por quê? Porque a glicose é um nutriente extremamente importante para o corpo. Tão importante que ele não deixa a cargo da alimentação o fornecimento. O fígado produz glicose através do processo de gliconeogênese, né? Então voltei para casa, fiz a musculação e esperei a hora do almoço, né? O meu almoço foi, como vocês estão vendo aí, foi apenas carne, né? E a glicose, como era de se esperar, já que carne paupérrima em carboidrato, a glicose não teve nenhuma oscilação ao longo do período pós-prandial, no caso do almoço, tá? Aí quando foi à noite, né, eu continuei fazendo algumas análises, também sem nenhuma elevação significativa, né? Vocês podem ver no gráfico que está sempre dentro da faixa verde. E aí quando foi à noite, eu fiz o meu jantar. Meu jantar foram 10 ovos mexidos feitos na manteiga, mais uma vez baixa quantidade de carboidrato e consequentemente nenhum pico glicêmico após ele. E antes de dormir, por volta de umas 9 horas da noite, eu fiz uma sobremesa que eu gosto sempre de fazer, que eu chamo de 3 leites, né? Que é o iogurte, né? Mais ou menos uns 180, 200 ml de iogurte, uma colher de sopa de requeijão para dar um saborzinho um pouco salgado e um pouco mais para muito, né, umas 2 colheres de sopa de leite em pó. Aí fica assim um grolô assim bem gostoso que eu gosto. Eu achava que essa quantidade de leite em pó, por conta do carboidrato que é a lactose, iria dar um pico de glicemia. Mas, ao contrário do que eu pensei, não houve pico glicêmico depois dessa refeição, até 2 horas depois, que foi a última análise que eu fiz antes de dormir. O que é que significa isso? Apesar de ter uma considerável quantidade de carboidrato, o leite ele não possui um índice glicêmico alto, ou seja, o carboidrato não é absorvido muito rapidamente. Consequentemente, não há uma elevação de glicemia significativa, né? Então, isso aí foi outro fato curioso durante o dia. Eu já medi hoje a minha glicose, hoje pela manhã, e já observei a mesma tendência de ontem, né? Não foi 100 miligramas logo de manhã, mas foi 94, o que significa que eu tenho uma tendência natural, pelo menos esse é o segundo dia e isso está se observando, em acordar com a glicose um pouco mais elevada. Isso pode se dever à noite, principalmente à elevação de cortisol que acontece para eu acordar. Então,
Vou continuar analisando isso aí e verificando exatamente. Inclusive, sobre essa questão, os meus níveis de cortisol nos exames sanguíneos que eu fiz em janeiro, eles realmente se mostraram um pouco elevados, não elevados acima da média, mas se mostraram um pouco mais elevados do que deveriam, né? Um pouco menos próximo da média da curva, e talvez isso desencadeie esse processo de um aumento de glicose logo no período da manhã. Eu vou continuar monitorando isso aí e passo notícias para vocês. Esse foi o dia 1, tá? Eu não sei se vou conseguir postar todos os dias, porque os meus dias são muito parecidos uns com os outros, mas hoje o meu filho mais novo vem para cá, então provavelmente à noite eu vou ter uma refeição bem diferente, não sei se talvez um sanduíche, alguma coisa do tipo, e aí eu já mostro para vocês os resultados amanhã. Valeu!